HCTR11, fundos de tijolo repondo a inflação ou não, como começar a investir com pouco dinheiro? Bom, essas e mais perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Sim, o vídeo de hoje ele é todo centrado nas perguntas que vocês aqui da audiência do Clube do Valor fizeram no meu Instagram ao longo dos últimos dias. Então vamos lá, vamos direto pro conteúdo aqui desse vídeo. Então vamos aqui para a primeira pergunta já do F Mendes 22. Por que o HCTR11 tem caído tanto nos últimos tempos, em especial desde o começo do ano? Bom, a questão aqui é clara, tá certo? O HCTR11 ele é um fundo de papel, ele investe em papéis, em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Esses fundos, especificamente, eles têm uma forte tendência de regressão à média. O que isso significa? Significa que, a longo prazo, a tendência desse tipo de fundo é sempre voltar à relação entre preço e valor patrimonial próximo a 1. E o que a gente consegue ver no HCTR11, especialmente, é o fato de que ali perto do começo do ano, a gente tinha a cota dele custando quase R$160, R$150, um preço muito elevado. Agora, se a gente comparar isso, por exemplo, com o valor patrimonial por cota, o valor patrimonial por cota do HCTR11 sempre ficou ali na faixa de R$110, R$120. Então o que aconteceu nesse caso foi basicamente o efeito da regressão à média. O preço que estava muito distante ao valor patrimonial chegou mais perto do valor patrimonial. Essencialmente, quem comprou o HCTR11 a 130, 140, 150, 160 há poucos meses atrás, comprou ele com um ágio muito grande. Comprou ele num estado muito caro. Ele estava muito caro naquela época, basicamente falando. Por conta disso, surge o efeito de regressão à média e foi isso que fez a forte queda na cotação do HCTR11 nos últimos tempos. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. O Jefferson Piani pergunta: qual a melhor corretora para alguém que tem a carteira focada em fundos imobiliários? Se você já investe em fundos imobiliários, muito provavelmente você já tem conta em alguma corretora de valores aqui no Brasil. Se você pensou um pouquinho antes de abrir conta em corretora, você provavelmente deve ter escolhido já uma corretora que não tem custos para fazer esse investimento, que não cobra custo para abrir conta, para manutenção de conta e nem mesmo custo de corretagem. Inclusive, as principais corretoras aqui no Brasil hoje elas já não cobram mais esse custo de corretagem para fundos imobiliários. E aqui é sempre importante lembrar que o que vai definir a performance, a rentabilidade de uma carteira de investimentos no longo prazo é a rentabilidade dos ativos menos o custo que você teve para fazer esses investimentos. Então, se você já investe em uma corretora que é custo zero, corretagem zero para fundos imobiliários, por exemplo, tá ótimo. É isso aí, esse é o jeito certo de fazer. Agora, se você investe em uma corretora que ainda cobra taxa de corretagem, existem várias opções hoje no Brasil que você consegue investir nesse mercado sem pagar nada por isso. Então, se você ainda paga taxa de corretagem em fundos imobiliários, o que eu te recomendo é abrir conta em outra corretora. Simples assim. E antes de eu ir aqui para a próxima pergunta, se você também quer ter alguma dúvida, algum questionamento seu respondido, aproveita, me segue no Instagram, toda hora eu tô lá respondendo o pessoal pelos stories e também com novas postagens ali no feed. Então, se você quer um conteúdo de qualidade sobre fundos imobiliários, então não deixa de me seguir. Mas vamos lá, próxima pergunta aqui é do Rodrigo Braga. Fundos de tijolo carregam a inflação? Tem algum gráfico que mostre? Bom, a gente sabe que fundos imobiliários são ativos de renda variável. No curto prazo eles variam e podem variar bastante. Inclusive a gente tem visto esse ano a performance relativamente negativa que vários fundos tiveram. Agora, uma coisa é a performance de curto prazo, outra coisa é a performance de longo e de longuíssimo prazo que a gente consegue observar, em especial nos fundos imobiliários mais antigos listados aqui na Bolsa de Valores que a gente tem. Inclusive, se a gente olhar no detalhe como é que foi o desempenho de alguns dos fundos mais antigos, a gente vai ver que, nesses gráficos que estão aparecendo na tela agora, a linha rosa, que é a variação do preço da cota, e a linha cinza, que é a inflação medida pelo IPCA, elas têm uma tendência similar de longo prazo. Agora, não é porque a tendência é de longo prazo que isso vai
existir no curto prazo. A gente consegue ver claramente nesse gráfico. Tem períodos em que a inflação ela tem crescido mais do que o valor da cota. Tem outros períodos em que o valor da cota tem superado muito a inflação no mesmo período. Mas o que importa é a tendência de longo prazo aqui. Se você reinvestir os proventos, aí sim você supera a inflação com uma boa margem, tendo, é claro, uma carteira suficientemente diversificada. Agora, o valor da cota de um fundo imobiliário, o que a gente tem observado é que sim, ele tende a superar a inflação no longo prazo. Beleza? Vamos passar aqui então para a próxima pergunta. O Vitor aqui pergunta: tem vaga de estagiário? Tem vaga de estagiário. Tem muitas vagas abertas atualmente no Clube do Valor. Eu vou pedir pro pessoal de edição colocar o link aqui na tela. Se eu não me engano é clubedovalor.com.br/vencerclubista. Nós temos várias vagas de emprego abertas, inclusive vagas de estágio nas diferentes áreas aqui da empresa. Então, se for do seu interesse, aproveita e dá uma olhada lá no que a gente tem disponível hoje. Bom, vamos lá. A Priscila pergunta: montando minha primeira carteira de fundos imobiliários do zero com R$5.000, me dê boas dicas. Bom, Priscila, aproveitando aqui, se você está começando com pouco dinheiro, eu quero que você saiba que nos fundos imobiliários não existe mercado fracionário. E por não existir esse mercado fracionário, isso significa que você com R$100 já pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que custa R$100 na bolsa. Você que está começando com R$5.000, por exemplo, você já consegue montar do zero uma carteira de investimentos plenamente diversificada. Você não precisa ficar se perguntando: qual fundo eu compro primeiro, qual que eu compro depois? Você já está começando ali com um capital razoável, você consegue montar uma carteira plenamente diversificada. Então, o meu conselho para você que está começando, além de, é claro, aprender sobre o mercado, entender como é que ele funciona, abrir uma conta numa corretora, além disso, meu conselho é já começar com o pé direito. Começar com uma carteira muito bem diversificada, com alguns fundos imobiliários diferentes, garantindo ali a sua renda bastante previsível, beleza? Vamos passar aqui então para a próxima pergunta. Aqui o Walter, ele pergunta: quando vão lançar um FOF com a estratégia de vocês? Então, Walter, ainda nós não temos nenhuma previsão de quando que a gente vai lançar, ou até mesmo se a gente vai lançar algum produto nessa linha. As estratégias que a gente desenvolveu, por mais que elas tenham tido um bom resultado nas simulações históricas que a gente fez, são estratégias voltadas para o investidor pessoa física. Para eu, para você, para qualquer pessoa que queira aplicar no mercado de fundos imobiliários com bastante clareza. Quando a gente entra no mercado de fundos, algumas coisas ali, alguns passos da estratégia deveriam ser adaptados, porque o mercado funciona um pouco diferente para quem gera ali esses fundos de fundos, beleza? Próxima pergunta aqui. KISO 11 ou KISO 11, ele se enquadra na S-Rank? Atualmente não. O KISO 11 ele atualmente não entra na S-Rank porque ele não é um fundo que tem 1 ano de idade. A gente só permite que fundos que já tenham 1 ano de idade, 1 ano de listagem na Bolsa de Valores, que passem pelos filtros da S-Rank. O KISO 11 ele foi listado na Bolsa de Valores agora no começo do ano. Então a gente vai ter ali pelo menos alguns meses até que ele possa entrar no nosso ranqueamento. E assim a gente consiga avaliar se ele está caro, se está barato, se está valendo a pena ou não. Beleza? Bom, o Dacenir aqui pergunta: os fundos imobiliários são menos voláteis do que as ações? Sim, estatisticamente olhando, se a gente comparar o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, com algum índice de ações, IBRX100 ou Ibovespa, por exemplo, a gente vai ver que, sim, eles são menos voláteis do que as ações. Inclusive, nessa tabela que está aparecendo agora na tela, a gente consegue ver que a volatilidade, né, o risco, o desvio padrão dos retornos dessas duas séries, tanto do IFIX quanto do Ibovespa, mostram claramente que sim, os fundos imobiliários eles tendem a ser menos voláteis do que ações. Eles variam muito menos na cotação diária. E isso pode acabar trazendo bastante gente para o mercado de fundos imobiliários, porque é aquele jeito mais tranquilo de botar o pé na água na renda variável, não é mesmo? Você começa ali num ativo que é sim um ativo de renda variável, que tem um bom potencial de retorno atrelado, mas que varia um pouco menos do que as ações aqui do país. Bom, e antes de eu passar aqui para a última pergunta do dia, vou reforçar aqui. Se você tem alguma dúvida, se você está gostando desse conteúdo, aproveita, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre produzindo conteúdos especialmente sobre fundos imobiliários e também sobre investimentos em geral, de vez em quando.
Mas vamos lá, a última pergunta é do Guilherme. Que sites ou plataformas você recomenda para analisar fundos imobiliários? Bom, aqui no Brasil hoje a gente tem a felicidade de ter várias plataformas diferentes que têm dados de qualidade. A gente tem o Funds Explorer, a gente tem o FIIs.com.br, a gente tem a própria Status Invest, a gente tem o Clube FI, a gente tem várias plataformas diferentes para analisar vários indicadores diferentes, é claro, de acordo com o que o site está apresentando. Aqui no Clube do Valor, a gente não usa nenhuma plataforma gratuita, a gente prefere utilizar o Economática, que é uma plataforma paga, mas um pouco mais robusta para a gente conseguir gerenciar melhor todas essas informações. Beleza? Bom, por hoje era isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, aproveita, manda lá no Instagram, eu tô toda hora abrindo aquelas caixinhas de perguntas e quem sabe a sua pergunta também vai ser respondida por lá. Tranquilo? Bom, meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, tchau, tchau!